Gravando. Olá, um prazer estar com vocês novamente. A gente está aqui no nosso sexto dia da nossa mini jornada da bioculinária e hoje é um dos dias que eu mais gosto de dar aula. Não sei qual que eu não gosto mais, né? Mas esse aqui posso dizer que tá bem assim para o duro com o biodetox, né? Que é esse módulo de cozinha brasileira, né? A bioculinária na cozinha brasileira, né? Como é que é possível, né? Num país que a maioria, né, das receitas são feitas com base de proteína animal, né? Como é que a gente vai fazer essa mágica, né? E, gente, ó, hoje eu vou dar um, um giro pelo Brasil com vocês, falar um pouquinho de história de culinária brasileira, porque bioculinária também é cultura, né? A gente também se alimenta de cultura, né? De informação. E vou colocar uma água na boca de vocês todos, com as receitas que é possível a gente desenvolver. E no final vamos fazer duas receitas super fáceis, que é para conquistar o coração, sabe? Eu sei que essa semana é a semana aí do Dia dos Namorados, né? Mas pode também não ter namorado, não, tá? Pode fazer para você mesmo, assim, sozinho, tá tudo certo, tá? Você vai tá recebendo o mesmo prana, o mesmo amor do que se você estivesse no jantar romântico, tá? Mas são duas receitas super fáceis, são todas assim, com história, né? Com origem. Tem. Bom, vamos começar, então, para não ficar enrolando muito, né? Bem, é muito importante assim para quem gosta de cozinhar saber a origem, né, quando você vai buscar uma receita, né, conhecer a origem daquela receita, né. Então, eu gosto muito de pão de queijo, né, por exemplo, né. Aí você vai buscar saber a história. E aí, quando você vai entendendo a história, você vai compreendendo por que aqueles ingredientes entraram, né, na receita, né. E aí hoje eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou novamente, vou relembrar aqueles conceitos da bioculinária para quem perdeu a aula da segunda-feira passada, né? E vocês vão ver como tem tudo a ver com a culinária brasileira, né? Porque o Brasil, gente, é essa coisa, essa mistura, né? Essa misturinha boa, né? O Brasil é isso, né? E as receitas brasileiras são exatamente. Elas falam a história do local, né? Como qualquer comida típica, mas ela também tem esse quê de sazonalidade, né? Você tem assim um vínculo afetivo com aquela comida, porque são receitas que geralmente elas estão ligadas a algum tipo de festa, algum tipo de celebração, né? Então é isso. Eu vou abrir aqui para vocês então a minha tela, uma pequena apresentaçãozinha. Vamos ver aqui. Estão vendo? Sim, Ok. Esse é o que eu mais gosto dessa aula aqui, que além de online, ela é participativa, né? Eu adoro essa coisa participativa. O dia que vocês colarem comigo nas aulas de agroecologia, vocês vão entender por que eu gosto tanto dessa coisa, né? Do participativo, né? Bom, hoje a gente vai fazer uma viagem de como encontrar a bioculinária na cozinha brasileira, né? Vocês vão ver como que nós estamos presentes, né? E como é possível estar presente também, né? Logo de cara aí, vocês podem ver essa foto aí. Isso aí é um acarajé vegano. Muito incrível, né? Porque você de cara, quando olha rápido assim, você já pensa que tem um camarão ali, né? E não é um camarão, né? É uma castanha. Você também pode substituir essa castanha por pinhão. Tá super na época agora de pinhão, né? Festa junina. Fica muito, muito bom. Fica surreal de bom, tá? Vamos lá para a nossa revisão da bioculinária para a gente poder entender como que a gente vai encontrar lá na cozinha brasileira.
A base do nosso trabalho é que nosso alimento ele é a nossa medicina, né? A nossa saúde ela depende das nossas escolhas, dos nossos hábitos alimentares, né? Então, aqui a gente encontra comida de verdade. Essa foto aqui, por exemplo, foi uma colheita de esses produtos todos aqui, eu plantei junto com mais uma grande amiga nossa, que também é biochefe. Isso aí foi a nossa primeira colheita. O que é a bioculinária? É a união ética, é a união entre a ética, a saúde e o prazer da alimentação compassiva. Favorece a sensibilidade do gosto e luta pela preservação e uso sustentável da biodiversidade e o alimento como fonte de saúde, cultura e autoconhecimento, né? Protege as espécies vegetais e raças animais, contribuindo com a defesa do meio ambiente, das relações humanas e do consumo consciente. Segura um pouquinho aí, que eu vou precisar fechar ali o fogo, tá? Porque tudo aqui é ao vivo. Essa aqui, gente, é a nossa pirâmide, né, da ascensão da bioculinária, onde na nossa meditação da segunda-feira nós começamos muito bem, pensando em como que nós podemos ser cada vez mais naturais, né? Então, a base de tudo, né, como a base dessa pirâmide aí, é ser natural, né? Você chegou aqui naturalmente para esse estudo e a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar da sua vida tudo aquilo que é artificial, tudo que é industrializado, tudo aquilo que não tem nada a ver, que te desconecta da natureza, né? E aí, quando você busca coisas naturais, você começa a perceber que a natureza, ela se desenvolve em estações do ano, e aí há os frutos de cada estação, e aí analisando cada fruto, cada propriedade, cada substância que cada fruto libera para o nosso organismo quando a gente ingere, a gente descobre que existem ali propriedades medicinais, propriedades adaptogênicas, ou seja, são alimentos que nos auxiliam a se adaptar àquelas determinadas estações do ano, né? E aí, quando a gente está um pouquinho mais assim conectado com o tempo, né? O alimento e o tempo, a gente passa a ficar conectado com o alimento, tempo e local. Que aí vem o terceiro passo, que é a regionalidade, né? A gente começa a perceber que existe uma identidade, né? O alimento ele tem uma identidade, ele tem uma história para te contar, ele fala a história daquela população, né? E aí, por falar em população, existem pessoas que trabalham desenvolvendo não só alimentos, mas plantando frutos que são típicos daquela região. E aí, a partir daí, começa uma história chamada economia solidária, né? Que é justamente você garantir seu bem-estar com um meio de vida sustentável, né? E que traga alguma identidade, alguma cultura, né? E aí você vai subindo aqui a pirâmide e você vai percebendo que você vai começar a ficar saudável, né? Porque você vai estar mais conectado com a natureza e vai buscar, então, se alimentar de alimentos que não sejam mais tão nocivos à sua vida, né? Você começa a perceber que o glúten já não tem mais espaço na sua vida, o açúcar também não, né? E aí você vê que o seu corpo ele passa por um processo natural de desintoxicação, né? Basta você dar uma forcinha para o seu corpo, passa você comer coisas mais naturais, que eu te garanto que em 3 meses o teu corpo já vai estar se sentindo bem melhor, mais leve, com todos os processos bioquímicos acontecendo da forma que tem que acontecer, né? No seu estado natural de saúde. E aí você percebe que quando você tem uma alimentação mais vegetariana, mais saudável e mais leve, com mais energia, você passa a ficar, você passa a se sentir mais disposto, né? Porque aqui você percebe que o quanto que você tem de gasto energético
quando você come determinados alimentos, né, principalmente os de origem animal, que te sugam energia, né? Você está se alimentando para você ter energia, né? Na medicina, a gente chama de bioenergética. Você se alimenta tem uma comida, aquela comida ela vai gerar uma energia, né? É uma pilha. Se a gente é uma máquina, precisa, né, de uma pilha, né? Precisa de energia. Essa energia ela vem também, principalmente dos alimentos, né? E aí você passa a ter uma alimentação mais vegetariana possível. Só que à medida que você vai subindo cada degrau, né, dessa escalada aqui, dessa pirâmide, você vai começando a se tocar pelo sentimento da coerência, né? Ou seja, você passa a ter mais consciência de todos os processos, passa a querer ser cada vez mais assim íntegro, né, com a verdade, né? Então você começa a perceber que não basta você só comer vegetais. Esses vegetais, eles têm que ser vegetais puros, né? Vegetais livres de qualquer tipo de mácula, né? Que possa causar ao meio ambiente, as relações humanas, a terra, né? E você percebe que existe uma grande batalha, né, entre o agronegócio, né, que faz um manejo que utiliza-se de muitos defensivos químicos, que são os agrotóxicos, né? Não respeitam muito assim o tempo das coisas maturarem. Você já está numa escalada aqui bem natural, né? Então você começa o seu paladar começa a ficar até um pouco mais apurado. Você começa a perceber pequenas diferenças, por exemplo, numa alface convencional do que uma alface orgânica, né? E aí você sobe mais um degrau, você começa a perceber que não dá para engolir mais qualquer coisa, tem que ser minimamente livre de agrotóxico, né? A gente passa a adotar uma alimentação mais orgânica possível, né? Dentro daquilo que a gente tem acesso. Aí, quando você vai estudar o que é o orgânico, você começa a perceber que não basta só você se alimentar daquilo que é produzido sem veneno. Você começa a perceber que tem que ser algo além disso, né? Tem que ser algo que, de fato, promova desenvolvimento local, que desenvolva uma nova relação com o meio ambiente, com os mananciais, né? Com a mata ciliar, com a fauna. E aí você, quando vê, você está encontrando a tribo da agroecologia, né? Que é justamente isso. É como que a gente vai plantar comida e, ao mesmo tempo, viver em harmonia com a natureza. Aí você começa a perceber que, bom, vai ser bem legal eu escolher alimentos orgânicos, porém que sejam manejados, né, com base agroecológica, né? E aí, quando você vai estudando a fundo essas relações, as relações com os bichos, né, você começa a perceber que não é mais necessário, por exemplo, você dar força para produções de origem animal, produções de processados de origem animal, porque você tem tem tudo nos vegetais. Todas as proteínas que você precisa estão nos vegetais. A gente já falou sobre isso, né, na aula de biodetox, né? Então, aqui novamente eu reafirmo, tudo que você precisa de macro, micronutrientes estão nos vegetais. Basta você estudar, basta você buscar, que você vai ter um cardápio perfeito para o seu organismo, né? Vegetariano, orgânico, agroecológico, e aí assim a gente chega no veganismo, tá? Só quero dizer para vocês o seguinte, independente do degrau que você está nessa pirâmide, todos são muito importantes, todos. E não tem nenhum que seja melhor que o outro. Isso aqui, na verdade, é um conjunto, né? Quando eu tive a visão dessa pirâmide, foi muito mais nesse sentido do que querer dizer, afirmar que o topo da pirâmide é o melhor. Não é isso. Isso aqui, na verdade, poderia até ser mesmo representado por uma escada, tá? É uma escalada para uma vida, um estilo de vida mais bio, ou seja, que tem esse compromisso ético com a origem dos alimentos, né? E que, de fato, seja um meio de transformação social, ainda que de forma pacífica, né? Porque, em se tratando de alimento,
ou você compra ou você planta. Se você planta, você escolhe as sementes. Se você paga, você escolhe quem é teu fornecedor. Então, na verdade, está tudo na tua mão, né? Você não precisa nem ficar anunciando muito, porque, como eu disse, né? Essa aqui é a panela mais poderosa que existe no momento, que é uma revolução pacífica, né? E que faz e isso aqui pode realmente causar um grande balanço, né? Imagina só se a gente resolve botar 10% da população seguindo esses princípios aqui. Com certeza já é o suficiente para dar uma mexida no mercado, né? E aí, gente, em falando de bioculinária, de comida propriamente dito, né, de qualidade de bioculinária, aqui vem os princípios. Algumas pessoas me pediram para falar mais sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês nesse slide o que é de fato, o que é um alimento bio, né? Um alimento bio, né, que é feito com princípios da bioculinária, primeiro, é um alimento de verdade, ou seja, ele tem densidade nutricional, ele carrega uma pureza nos seus ingredientes, ou seja, são alimentos que eles respeitaram o tempo de crescimento, a maturação, ou seja, um alimento orgânico, né, preferencialmente de base agroecológica. Existe na hora de você escolher os ingredientes, existe toda uma preocupação com respeito à cadeia produtiva, né? E as histórias das pessoas que estão por detrás daquele alimento. A gente sabe o nome das pessoas, a gente sabe a história daquelas pessoas que produziram aquele nosso alimento, né? Lembrando que quase 80% do que nós consumimos são produzidos pela agricultura familiar. Quase 80%, gente. É bastante coisa, né? Outra coisa, a gente aqui busca cada vez mais produtos de alta qualidade, né? Antigamente existia um mito que o produto orgânico ele era feinho, ele era fraquinho, né? As pessoas tinham até um certo preconceito. Ah, não quero comprar orgânico não, porque ele é muito feio, né? Não, isso aí na verdade é uma questão de manejo, é uma questão de saber estudar macro, micronutrientes, né? Com um pouquinho de técnica, com um pouquinho de ajuda das assistências, né? Do extensionismo rural, a gente consegue ter uma boa produção orgânica, com frutos bonitos, grandes, por exemplo, também, que utilizem poucos recursos hídricos, isso é importante também de levar em consideração, né? E que agrade o consumidor, que o consumidor olhe e comece a pensar, entre alface orgânica, que é, sei lá, R$1,50, né? Exemplo, tá, gente? Alface orgânica, R$1,50. A convencional, 50 centavos, né? Mas visualmente são muito bonitas, muito parecidas. Então, se eu sei como é que é o manejo orgânico, eu vou dar preferência a comprar aquele alimento orgânico, né? Outra coisa, quando a gente vai fazer uma receita, é muito importante que a gente... Eu vou falar até uma palavra que vocês vão achar engraçado, né? Que a gente pare de ficar empanturrando de temperos e coisas, ingredientes, que no final a receita fica até muito boa, mas você não sabe nem identificar o que é que está ali, né? Por exemplo, assim, eu gosto muito de deixar bem claro nas receitas quais são os ingredientes e fazer com que as pessoas sintam, né? Então, a gente não vai sobrecarregar nossas receitas aqui com muitos ingredientes, né? A gente quer que vocês encontrem a presença de cada ingrediente, né? Por isso que a gente fala da singularidade, né? E também tem a questão da gente trabalhar os sentidos, né? Então, o alimento ele tem que ser um alimento saudável, ele já é saudável, mas ele precisa ser atraente para os nossos olhos, ele precisa ter um cheiro maravilhoso, né? E outra coisa, você tem que se sentir bem, né? Isso aí é a coisa do brain sense que chamam, né? Você se sentir bem com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está tocando, né? Então é importante a gente trabalhar isso. Eu costumo nas minhas aulas ao vivo, até a Ana Luísa pode
pode confirmar isso aí, eu gosto muito de levar de vez em quando assim, um violão, né, para colocar uma música, cantar uma música. Já teve experiências nossas aí que a gente foi para a roça e acabou chegando pessoas com sanfona e acabou virando uma festa, né? Por quê, gente? Porque para a gente, a bioculinária, ela tem que estar sempre carregada de muito prazer, muita alegria, né? Por isso que a bioculinária ela tem um gostinho diferente, porque ela tem essa preocupação, né, de trabalhar o bem-estar do indivíduo, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, mas às vezes a pessoa só está precisando também de um silencinho, né? Precisa de um silêncio, ficar quieto ali, só curtindo aquela comidinha boa, sabe que foi feita com muito carinho, né? Com muita atenção, né? Então é isso. A questão também da gente fazer alimentos que sejam funcionais e que sejam sempre frescos, né? Trazer esse frescor para a nossa vida. E também trazer um toque único, que é o que a gente chama de umami, né? A gente, quando come uma comida, ela gera uma experiência para nós, né? Tem aqui que tem alguma lembrança que foi num restaurante, comeu uma comida, nunca mais voltou lá, mas ainda tem aquela sensação, né, de como seria se estivesse voltando lá, ou até mesmo assim, uma comida que o pai ou a mãe fez, a avó ou o avô, né? E isso a gente também carrega essa marca que dentro da escola da gastronomia a gente chama de comfort food, né? São comidas que além de ter um toque pessoal, elas te trazem assim, um confortinho, né? E aí acaba tendo aquele sabor único mesmo, né? Bom, a questão também da alimentação compassiva, ou seja, a nossa alimentação bio, ela é totalmente vegana, ela é livre de crueldade, livre de veneno, né? Por isso que eu chamo de compassivo, né? Uma alimentação compassiva, porque não basta a gente só ter compaixão aos animais, a gente tem que ter compaixão a nós próprios, a nós mesmos e também ao meio ambiente, né? Ó, tem a questão do desperdício mínimo, que é o aproveitamento total do alimento. A gente aqui não vai desperdiçar, não vai jogar alimento no lixo, né? Tudo é aproveitável. A questão também do valor, né? A diferença entre valor e preço, né? Que é o que vai trazer os conceitos de comércio justo. E, por fim, o respeito ao meio ambiente e à vida, tá? Estou passando assim bem rápido, porque a gente já deu essa aula, porque a gente precisa relembrar para poder entrar de cabeça na culinária brasileira e como que a bioculinária ela pode amarrar essa história toda, né? Como que a gente pode levar essa bandeira da bioculinária dentro da cozinha brasileira. E aí, gente, já vou deixar isso aí na tela para vocês ficarem com a boca cheia d'água, né? Porque eu particularmente acho assim a culinária brasileira uma coisa assim fantástica, visualmente falando, eu acho muito saboroso, né? E é muito interessante como que a cozinha, como que a comida fala muito sobre nós, né? A comida ela revela muito sobre a nossa própria história, né? E aí falando de forma coletiva, né? Brasil, a culinária brasileira ela é a cara do Brasil mesmo, assim, porque como eu disse no início, né, da aula, nós somos um povo misturado, né? Muita miscigenação, muita mistura, né, de tribos, muita colonização, imigração, povos originários que já estavam, né, por aqui, né, que não querendo ser redundante, né, mas a gente percebe assim cada receita clássica o que levou aquilo chegar até ali, né? Então a gente vai encontrar muita influência indígena na nossa culinária brasileira, influência africana e influência europeia, né? E a intenção aqui da aula de hoje, eu vou passar para vocês mais ou menos, vou conversar um pouquinho sobre cada prato desses aí,
No final, eu vou fazer 2 pratos, tá? Só relembrando para vocês não acharem que só vão ficar vendo figura, tá? Mas a principal missão da bioculinária é alimentar todos, né? A gente não está querendo excluir ninguém. Na verdade, a bioculinária é uma culinária bem inclusiva. Mas a gente pode transformar uma receita clássica numa receita mais saudável, numa receita que valorize a agricultura familiar, que seja vegana, que seja de base, tem apenas base vegetal, que seja saudável no sentido de poder prevenir doenças cardiovasculares, né? Muitas dessas delícias aqui, no modo clássico, quando consumidas em excesso, elas causam doenças, né? Doenças geralmente cardiovasculares, né? Porque há muito excesso de carne, há muito excesso de gordura, né? E a gente, quando vai analisar a saúde da sociedade brasileira de modo geral, através da sua história alimentar, a gente começa a perceber que determinadas doenças poderiam ter sido evitadas se houvesse uma moderação, se as pessoas estivessem um pouquinho mais assim ligadas que o excesso é o que mata, na verdade, né? Não tem problema nenhum você comer tudo que está aqui, mas se você comer pouquinho, né, e de vez em quando fazer uma, uma despoluição no seu corpo, você fica tinindo, não vai ficar doente, né? E aí, eu fiz assim uma pequena pesquisa passando pelo Brasil todo, porque a minha intenção, na verdade, com esse curso também é falar com todo mundo do Brasil, né? E mostrar, olha, aonde você estiver, hoje em dia, em 2020, é muito capaz que você vá receber uma visita de um vegano. Então, seria muito legal que você, no seu restaurante, ou na sua casa, ou no seu hotel, você possa enxergar que aquela receita clássica, regional, ela pode ter um toque de bioculinária, ela pode receber aquela família vegana, né? aquela família que se preocupa com a saúde, sem se sentir excluída, né? Eu falo isso porque eu, como eu já sou vegana há muitos anos, né? Pelo menos 10 anos já, eu já passei situações que só dava para comer arroz, porque o feijão, por mais que não tivesse a carne, né? Era um feijão feito na banha de porco, então já não adiantava, né? Então é bem complicado. Então, vamos passar aqui por algumas receitas clássicas. Vou falar para vocês que itens que a gente pode trocar e já adianto para vocês que isso aqui é um convite, é uma degustação para um curso realmente de cozinha brasileira vegana, que faz parte do curso de biochef, de formação de biochef, e que a gente vai começar a disponibilizar de forma avulsa, né? Todas essas receitas aqui, tá? Bom, vamos lá. Feijoada vegana, clássica. Como vocês sabem, né, é de origem africana. Infelizmente, tem uma história meio drástica a feijoada, porque era comida que, infelizmente, os escravos faziam com que sobrava, né, de carnes do senhor, né, lá do patrão, e misturava-se com feijão e tinha a ser feijoada, né? Então, o clássico da feijoada são restos de animais, né? Tipo orelha, pé, rabo e tudo isso misturado no feijão, né? O que traz assim o que marca essa receita da feijoada é o sabor do defumado, né? Aqui na nossa clássica feijoada vegana, a gente aprende a fazer técnicas de defumação de legumes, né? E também trabalhar com a questão visual, né? Então, por exemplo, vocês podem trabalhar para simular, por exemplo, o que seria a orelha do porco, né? Vocês podem fazer tiras de shiitake, caramelizar as tiras de shiitake e juntar na feijoada. Fica muito bom, tá? Não perde... Ó, fica muito bom mesmo.
Aqui tem a segunda receita, que seria o tal do pão, o pão de queijo, né? Pão de queijo clássico, pão de queijo. Hoje em dia a gente consegue fazer um pão de queijo sem queijo, que é o pão de beijo, muito bom. E a base do pão de beijo é batata, né? Vai pegar, vai cozinhar uma milácea, uma batata, pode ser batata doce, pode ser batata inglesa, e aí você vai usar o clássico polvilho azedo. Polvilho azedo é que vai dar toda o segredo do puxa, né? Essa sensação do queijo, né? Água, misturou, forno, fica idêntico ao pão de queijo. Aliás, se vocês forem hoje em dia pegar o pão de queijo que você compra no supermercado, for olhar assim a receita, se você realmente for olhar a proporção da receita, segundo a engenharia dos alimentos, vai ter muito mais polvilho doce do que queijo, né? Porque na indústria, você tem uma coisa, na indústria de alimentos tem uma coisa, você tem que gastar o mínimo possível, né? Aquela lógica do capitalismo, gastar o mínimo possível para você ter o máximo do lucro, né? Então você vai tirar um pouquinho do queijo e vai aumentar o polvilho doce, né? Então aqui que a gente não precisa, a gente consegue fazer um pão de queijo funcional, nutritivo, né? E muito saboroso. Terceira receita que a gente gosta de ensinar é o acarajé vegano, né? O acarajé clássico é feito com feijão fradinho, né? A receita é a mesma, tá? Você tem toda aquela trabalheira de tirar a casca do feijão fradinho, né? Fazer uma espécie de uma farofa, né? Fazer os bolinhos e fritar em dendê quente. O que vai diferenciar aqui é que a gente não vai a gente não vai cozinhar o vatapá com camarão, porque a gente aqui é vegano, né? Não vai botar camarão. Mas vocês podem substituir esse gosto do fundo do mar com alga nori, que é aquela alga que é muito utilizada na culinária japonesa. E aí, obviamente, quando você coloca o vinagrete e coloca a pimenta, isso realmente vai lembrar muito o clássico acarajé, né? Assim, eu às vezes fico até com nervoso quando eu vou comer uma receita vegana que me faz lembrar como que era antes. Eu fico até assim, nossa senhora, parece muito. Eu fico até espantada, né? Bom, a quarta receita é a receita que nós vamos fazer hoje, que é o bobó de palmito. O bobó de palmito tem uma história bem interessante, tem origem africana. O bobó, ele na África, ele é feito de taro, que é um inhame, e feito com vinagreira. Tem a planta vinagreira, também tem lá na África, né? E aí, aqui já no Brasil, com essa troca, né, de cultura, né, de povos, de raças, né, o inhame ele foi substituído pelo aipim, a macaxeira, isso aí vem a influência indígena, né? E aí existia muito coentro também, então a vinagreira ela meio que foi substituída pelo coentro, né? Engraçado que hoje em dia, quando você vai a um restaurante, você não sente tanto o coentro, né? Mas pela receita clássica, leva bastante coentro, né? Vai também, tem um detalhe bem legal dessa receita também, que não sei, bom, falando de história do Brasil, né? Brasil, a primeira capital do Brasil foi no Nordeste. E lá no Nordeste você tinha muita abundância de azeite de dendê, né? Porque dá muito dendezeiro, né? Dá muita essa palmeira lá, né? E então lá nessa época o bobó já era feito com dendê, né? Por isso que tem essa coloração amarelada, né? Mas aí quando a corte portuguesa desceu aqui para o Sudeste e trouxe também seus cozinheiros e tudo mais, e não queriam abrir mão, né, da culinária local, eles substituíram o dendê pelo clássico azeite. Então é muito comum que a galera que
que é do Nordeste, né, da Bahia, e quando comecei essa receita aqui no Rio de Janeiro, estranha um pouquinho, porque quase não tem assim a presença do dendê, né? Quando você vai num restaurante clássico, né? Bom, e aí o clássico mesmo seria feita essa receita com camarão, só que no nosso caso aqui nós vamos utilizar o palmito, super substitui muito bem, tem textura, tem crocância. Aí também vai depender de como que você vai escolher o teu palmito, né? Nós vamos fazer essa receita hoje, tá? Aliás, eu quero dizer para vocês que essa aqui é uma receita que eu gosto muito de ensinar, é um xodó para mim, porque quando eu me casei, né, com meu marido, essa foi a receita que nós presenteamos os nossos convidados. Nós fizemos tudo no nosso casamento, vocês não têm noção, foi uma loucura, né? E a gente fez também o buffet, e aí tinha esse clássico aí, que é o bobó de palmito, que a gente desenvolveu juntos a gente fala de revisitamos a receita, né? Eu vou ensinar para vocês com o maior prazer. Essa é a receita da nossa família. Tá ficando bom o negócio, né? Então, gente, a gente tem que sempre lembrar, assim, que os ingredientes, eles contam a história do local, né? A banana da terra, eu já tinha uma coisa com banana da terra, sempre achei a cara do Brasil, banana da terra, sabe? Porque você pode comer ela doce, pode comer ela salgada, né? Agora, o dia que me encantou mesmo foi quando eu fui ao Mato Grosso, ano passado, e aí eu pude conhecer a banana da terra de verdade. Gente, é uma coisa impressionante o tamanho. As bichas eram assim, sem brincadeira, assim, era muito, muito grande, né? E lá o clássico é comer a tal da banana da terra frita, né? Você vai passear assim pelo Pantanal e aí lá não tem muito restaurante, assim, vai ter no máximo um barzinho para tomar um café, porque para você conhecer o Pantanal, você pega um carro e vai andando numa estrada, né? E aí você vai parando na estrada, vai vendo os bichos, né? Vai vendo a natureza. E aí você vai beber a água que tem no seu carro, vai comer o que você levou para comer, né? E aí o clássico lá era comer essa banana da terra frita, né? Mas voltando aqui para a nossa tradição, né, da culinária brasileira, é muito comum no Nordeste, principalmente do Espírito Santo para cima, você encontrar as famosas receitas que são feitas naquelas panelas pretas, né? Panelas de barro, as panelas capixabas, né? O povo do Espírito Santo gosta de puxar sardinha para eles, mas geralmente eles fazem com frutos do mar, né? E colocam um leite de coco, colocam as coisas que tem ali no local, né? Que é o quê? O peixe, um coco, né? Um leite de coco, tem um dendê também, né? E aí, como nós estamos veganizando a receita, nós estamos trazendo então a receita no lugar da proteína animal, a gente vai colocar a banana da terra. E essa é a segunda receita que nós iremos fazer hoje. Ela é muito saborosa, muito fácil de fazer, tá? Aí, por falar, voltando para a história de tradição, no Brasil nós temos duas plantas que falam que são as nossas plantas ancestrais, né? Vamos falar aqui um pouquinho agora de ancestralidade. Um povo, ele é soberano quando ele é dono também da sua comida, né? Que a gente chama de soberania alimentar. Então, existe uma grande preocupação para nós que somos assim mais ligados à agroecologia, a essa soberania alimentar, que é uma preocupação com as matrizes, né? As sementes, né? Por quê? Porque, voltando a falar do agronegócio, o agronegócio ele tem seu lado bom, né? Porque, bom, se for olhar a história, né, do agronegócio, desenvolveu muito a parte de alimentação no planeta inteiro, né? Entretanto, com esse pacote veio a questão de você minar, você enfraquecer as soberanias, né? E aí como é que isso vem sendo feito?
vem sendo feito principalmente com relação à produção de sementes. Muitas empresas do agronegócio, globais, né, multinacionais, elas dominam não só a questão de defensivos agrícolas, adubos químicos e tudo mais, mas também a produção de sementes transgênicas, principalmente, né? E aí, isso gera uma série de problemas de ordem econômica, desigualdade social, impactos da natureza, e aí precisa fazer o quê? Precisa analisar por que isso está acontecendo, né? Porque as coisas só acontecem porque a gente dá brecha, né? E aí a brecha era justamente relacionado às sementes, né? A proteção das sementes. Como é que estava sendo feita a proteção das sementes, né? Será que só basta a gente pegar, plantar, colher e vender? Será que a gente não tem que se preocupar em guardar sementes crioulas, que é como a gente chama, né? As sementes que são de origem, né? E aí, a partir de então, posso dizer que de uns 30 anos para cá, começou a ter essa preocupação, né, dos agricultores mais conscientes de guardarem as suas sementes crioulas, as sementes ancestrais. E aí, esses agricultores, esses sim, eles fazem parte de um sistema que garante a nossa soberania alimentar, porque a gente tem as matrizes, né? Nós temos as sementes originárias, né? E por que eu estou falando isso? Porque um país, né, um povo que não cuida das suas sementes, é um povo que facilmente ele pode ser, sim, cerceado da sua liberdade, ele pode ser, sim, escravizado por um sistema, né? E não só falando de Brasil, mas falando de América Latina em geral, América do Sul, né? O Brasil possui duas plantas que nós consideramos plantas ancestrais e que fazem parte aqui da nossa culinária, a base da nossa culinária. Uma delas é a mandioca, né? Tem gente que chama de aipim, né? E a outra é o milho. Por incrível que pareça, o Brasil também tem uma relação com o milho, né? E vocês vão estudando a história do milho, você vai encontrar influências desde lá do Império Inca, né? Império Maia, Azteca, né? Que é uma planta solar, né? Uma planta que de fato assim era divina para esses povos, né? Tão divina que eles guardavam, né? E aí a gente está trazendo aqui então, falando disso para vocês, porque existe uma grande preocupação na bioculinária da gente fincar, da gente trazer essa coisa da cultura, né? E relembrar, gente, não é só plantar sem veneno, não é só proteger o meio ambiente. A gente também tem que cuidar das nossas sementes, tá? A gente tem que cuidar daquilo que é nosso. Então, vamos valorizar os ingredientes que são, podemos dizer assim, brasileiríssimos, né? São os nossos brasileirinhos, né? Que é a mandioca e o milho. Aqui, então, a gente vai utilizar a mandioca nessa receita aqui da clássica farofa, né? A farofa aqui, no caso, eu ensino a farofa de dendê com gengibre, muito bom. É bom também porque quando você associa essa farofa com a feijoada, você acaba ingerindo o gengibre, que ajuda na digestão da feijoada, né? O gengibre ele é considerado um alimento que acende o fogo digestivo, né? Ele acende o pita. Então, é muito legal você fazer essa associação, né, de alimentos que precisam de alguma forcinha para serem digeridos, né? Então, aqui no caso, seria uma excelente casadinha da farofa de dendê com a feijoada, tá? Aí, seguindo em frente, temos o famoso feijão tropeiro, que classicamente, para quem não conhece assim, a história, essa aqui era uma comida que as tropas levavam, né? Tropas que eu falo são pessoas que andam, que vão fazer manejo de gado lá pelos Pampas, desde lá do sul até lá em cima, até ali pelo Mato Grosso, né? E levavam esses fardos de comida, né? E geralmente assim, era feijão com a farofa, né?
Tem a couve que você vai colocando no fim, que senão não dá, né? E no clássico mesmo, você coloca charque, né? Que é que seria a carne de sol, né? Charque é carne de sol. Na nossa receita, a gente substitui a carne de sol por shiitake. E fica muito bom mesmo. Vai ser o feijão tropeiro vegano. Clássico também da culinária brasileira. Aliás, gente, quando você vai lá para fora, né? O pessoal de Dubai vai confirmar, né? Quando você vai no restaurante que tem culinária brasileira, né? Ah, eu quero conhecer a culinária brasileira. Você chega lá, é uma churrascaria. É churrascaria. Para eles é churrascaria. Mas a gente, né? Nós que decidimos ter uma alimentação de base vegetal, a gente tem uma mega churrascaria de vegetais assim, infinitas. É um churrasco que fica leve, que agrada a todos. Eu mesmo, assim, quando eu vou participar de algum churrasco, né, com amigos, que eu levo os meus vegetais, eu já sei que eu tenho que levar o triplo do que aquilo que eu vou consumir, porque todo mundo gosta, né, de fazer como acompanhamento, aquilo que para mim é principal acaba virando acompanhamento para os outros, né? Mas o legal do churrasco vegano é que se você não comer tudo na hora, aquilo ali, quando fica resfriado, você pode misturar tudo e fazer uma salada, que a gente chama é uma salada típica no Mediterrânea, que é a salada, que é a grelhata, né? Você misturando esses legumes que esfriaram do churrasco, faz um molhinho, faz tipo uma maionese vegana, aquelas que vocês já conhecem, já aprenderam a fazer, fica muito bom, tá? Então, não dá mais para passar perrengue em churrasco, tá? E chegamos no nosso último slide. Aí, olha que legal, ó. A influência como eu disse, né, do milho, né? O milho você vai encontrar no angu, que tem gente que chama de polenta, né? Que é esse creme aí feito do fubá. Também tem a polenta clássica em alguns lugares, que ela é frita, parece uma batata frita, né? E você vai encontrar também receitas como pamonha doce, pamonha salgada também, né? Mas essa aqui é uma receita que ela tem uma origem europeia, porque principalmente os italianos, né, que gostam muito dessa receita, né? Geralmente ela vem acompanhada com uma bolonhesa, né, que seria um molho feito com base de carne moída, né? No nosso caso, eu ensino para vocês a fazer essa bolonhesa vegana, que a base é couve-flor. Fica com a textura muito parecida com aquela proteína de soja que as pessoas que estão em transição de vida para uma vida vegetariana acabam caindo nessa história da proteína de soja, né? Da proteína texturizada, né? Qualquer hora eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Mas eu não faço utilização dessa proteína texturizada, tá? Mas essa receita aqui da bolonhesa vegana, ela fica muito interessante porque ela visualmente fica igual uma carne moída mesmo, né? E aí tem gente que acha até que é soja, enfim. Vale muito a pena, você agrada as crianças, é um prato bem feliz de se fazer. Vamos para aqui para um dos meus pratos prediletos também, que é um clássico lá do Cerrado, que é o arroz de piqui. Na verdade, eu acho que o clássico, se eu não me engano, que se tiver alguém do Cerrado pode me corrigir, o arroz de piqui geralmente ele vem acompanhado de frango, né? Mas aqui no caso é só o arroz de piqui. E eu gosto muito de fazer um risoto. Aliás, eu e piqui, eu não tenho muita maturidade para lidar com piqui não, tá, gente? Eu gosto muito de piqui, né? E se deixar, eu como até tapioca com piqui. Mas isso aqui é muito, muito, muito bom, muito valioso. É riquíssimo em magnésio, beta-carotenos. Eu gosto, olha, não vou nem. Fora as gorduras saudáveis que o pequi, né? Que é próprio do pequi, né? Nosso penúltimo prato
É o baião de dois vegano, é o clássico baião de dois com girimum, baião de dois com abóbora. Essa abóbora aí a gente faz ela no forno com aquela veggie, que eu já ensinei para vocês como é que faz. E o baião de dois é uma mistura de arroz com feijão. Então, é um cereal com uma proteína boa. E você pode colocar o shiitake também para simular o que seria o tal do bacon, né? Que tem no clássico, né? Do baião de dois, né? Por fim, não podia deixar de falar de punk, que é uma planta alimentícia não convencional, que é o cuchá, né? Que é a vinagreira, a amada vinagreira lá do Maranhão, que é um clássico. É um arroz que é feito com essa planta vinagreira, que tem um gosto mais pro azedo. Eu já até falei da vinagreira hoje, naquela receita do bobó, né? E no clássico mesmo leva camarão seco. Aqui a gente não vai usar camarão seco, a gente vai colocar pimentão vermelho para simular a coloração, né? É um prato muito gostoso, muito rico em ferro. É um prato que fortalece, é muito, muito, muito bom mesmo, tá? Então é isso, gente. Essa aqui é uma pequena apresentação do que seria o nosso cardápio, né, da bioculinária na cozinha brasileira, né? Espero que vocês tenham gostado desse cardápio e agora nós vamos para a parte prática. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta agora que eu vou fechar minha câmera, que eu vou agora lá para trás, tá bom? Carol, dá Sim. para falar rapidinho sobre isso da soja texturizada? Sobre? Sobre a proteína texturizada, por que que você não usa? Posso. Que bom, ótima pergunta. Proteína texturizada é um dos temas lá dos mitos da culinária vegetariana, né? Muita gente fala que a proteína de soja é proteína e não é, tá? Na verdade, assim, em se tratando de indústria do alimento, a proteína texturizada da soja, na verdade, é tudo aquilo que sobrou do fundo do silo da soja e que a indústria vai lá, dá uma cara de alimento e vende para você. É só isso. Além de não ser um alimento, essa proteína, esse produto, ele ele acidifica teu sangue. Então, quem puder evitar o consumo de proteína texturizada de soja, evitem, tá? Quem tiver que realmente se alimentar de soja, porque soja também é um alimento, né? Vale a pena, principalmente mulheres que estão na fase de menopausa, né? Que ajuda, a soja ela tem isoflavonas que ajuda na regulação hormonal. Façam consumo da soja fermentada, tá? Então, missô, shoyu. Shoyu é feito de soja, né? Que mais? Tofu. Tá? É isso. Carol, tem uma Sim. pergunta aqui da Fran. Ela perguntou se o polvilho não é considerado uma farinha branca ultraprocessada. Então, teve uma aula aí que eu falei para vocês que o ideal é vocês terem acesso a uma tapioca, né? Porque polvilho doce é tapioca. A pergunta é sobre polvilho doce? Fran, você não Eu quer vou... fazer a pergunta direto no microfone? Você tem como usar o microfone? Não sei, Carol. Eu acho que quando ela entrar, a gente vê. Eu vou perguntar, falar para ela aqui no chat, quando ela estiver podendo, eu chamo você de novo. Tá, mas só adiantando para vocês que o processo para você fazer o polvilho, qual é a matéria-prima do polvilho? É a Ela está dizendo mandioca. qualquer polvilho. Ou qualquer polvilho. A matéria-prima é mandioca, tá? No modo clássico de se fazer, inclusive da galera que faz tapioca orgânica, é ralar mandioca, passar no tipiti. O que é o tipiti? O tipiti é um instrumento ancestral
para você tirar toda aquela água, né? E aí você coloca para desidratar. Aí isso é a tapioca. Então, assim, se você buscar uma tapioca orgânica, esse é o processo. Agora, uma tapioca que já vem de uma agroindústria, assim, vamos falar, não vou falar agroindústria porque pega mal, porque qualquer processado, qualquer alimento processado orgânico é uma agroindústria, tá? Mas qualquer tapioca que venha de uma indústria, né, vai passar por um processo, sim, de refino, de algum processo que vai fazer com que ela não mofe, que ela dure mais tempo, né? Então, muito cuidado. O ideal é você consumir a tua tapioca mais orgânica possível, tá? E até muito mais gostosa, ela é mais assim, ela é mais ácida, ela tem gostinho de fermentado, né? Tá? Vou passar aqui para Carol, trás. Pode falar. boa noite. Eu Boa fiquei noite. curiosa com uma coisa. A couve-flor ali da polenta, você colore ela com o quê? Com O que dá de tomate. cor? Ah, não, você Tomate não usa shoyu. shoyu. Tomate shoyu. Você usa shoyu não? Uso. Você usa, porque eu tenho muita alergia a shoyu. Eu Ah, como já na hora, estufa minha barriga, o nariz começa a entupir. Então eu não uso shoyu, uso muito pouco, assim, muito raramente. se você quiser dar Aí eu queria buscando alguma substituição. Na verdade, por que eu uso o shoyu, né? Muito mais para uma questão assim estética para ficar com aquela coloração um pouquinho mais pro vinho, sabe? Para não ficar um Aham. vermelho muito perto, né? Então você pode simular esse dourado da carne com açúcar de coco. Você primeiro você Tá, passa você faz um caramelo de açúcar de coco, passa na couve-flor e depois você coloca o molho de tomate. Ó, legal. olha, pra Show. falar, fiquei com Adorei. é muito bom. A couve-flor Não, é Vou picada? experimentar. oi? A couve-flor é picada ou é ralada? Picadinha. Arrasou. Você vai picando ela com a faca, ela vai Bem ficar picadinha, né? Muito bom. é muito bom, gente, muito bom. Muito bom, adorei. Dá pra fazer ela, olha, quando vocês aprendem a fazer essa bolonhesa, aí vocês arrebentam, vão fazer lasanha, vão É por fazer causa da cor, né? Às vezes falta cor na comida. Você vai fazer é, uma coisa só branca, como a couve-flor, por exemplo, a couve-flor, o shiitake, a castanha, tudo branco, amarelo, falta uma cor para puxar o sabor, né? Eu acho. Não para imitar a carne, não isso, mas para dar um tchan, gostei. Obrigada. Mas, e Carol, a você gente Aí, vai ter essas receitas? Não, né? oi? A gente vai ter essas receitas? Não. Então, eu vou ensinar para vocês duas receitas, porque as outras receitas vão estar no curso avulso. Aí, Entendi. depois, no segundo semestre, a gente organiza aqui essa aula, que geralmente essa aula aqui é presencial, né? Para vocês poderem estar praticando comigo. Não sei como é que vai ficar o mundo, como é que vai ser o novo normal, né? Então, pode ser que isso aqui se transforme num curso online, não sei, né? Não sei, só o tempo dirá. Mas já temos todo o material. Se tiver que transformar em online, vamos fazer o quê, né? O que não dá é para a gente represar o conhecimento, né? Vou congelar minha imagem aqui para passar para de trás. Já volto. Prender o cabelo, lavar a mão, porque, né, tá ao vivo, não pode fazer essas coisas não, né? A gente tem que estar aqui direitinho.
acabando. Tá muito escuro e a gente não sei. Muito bem. Vou abrir aqui meu vídeo. Tá clarinho, gente? Tá, ok. Super. Ótimo, maravilha. Olha, vamos anotar a receita do bobó. Vocês querem que eu coloque na tela? Vou colocar aqui na tela para vocês. Estão vendo aí essa delícia? Então, olha só. Como que com poucos ingredientes vocês podem fazer muita gente feliz, né? Nós vamos precisar, então, de meio quilo de aipim cozido em cubinhos. Por que, Carol, em cubinhos? Porque uma parte dessa receita vai ser utilizada, uma parte desse aipim vai ser utilizada para fazer o creme, a outra parte vai servir para ser a textura dessa receita, tá? Vamos precisar de um pouquinho de cúrcuma, 10 gramas, 30 gramas de azeitona verde, que é a influência portuguesa, leite de coco, 250 ml, 50 gramas de alho poró, 100 gramas de tomate cereja, que é para dar coloração, ficar vermelhinho, né? Coentro a gosto, dendê a gosto, azeite a gosto, sal a gosto, tá? Então, a base do nossa receita aqui é o aipim, tá? Eu já cozinhei aqui o aipim enquanto a gente estava conversando, né? E aí você vai precisar de um liquidificador, tá? Não vai ter jeito. Ah, não tem liquidificador? Bom, se não tiver liquidificador, é só você cozinhar bem o aipim, né? Amassa com garfo, uma parte, né? E faz o creme na mão mesmo, não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente vai utilizar o liquidificador para poder facilitar a nossa vida. Então, aqui eu já cozinhei o aipim. Eu tenho meio quilo de aipim aqui cozido, tá? Eu vou colocar só 300 gramas. Porque o restante do aipim eu vou colocar no final, tá? Vou bater com leite de coco. Aquela cor amarelada, ela pode ser do dendê. Eu gosto de colocar cúrcuma, porque a cúrcuma também vai me dar, medicinalmente falando, vai me dar um anti-inflamatório, né? Vai me trazer coisas muito boas, né? Da própria curcumina, tá? Aí aqui você pode colocar a gosto também. Vou colocar só uma colherinha, tá? Um dos segredos dessa receita nossa é colocar azeitona para bater junto, tá? Fica muito bom. Ah, Carol, mas a azeitona vai deixar salgado. Sim, não só vai deixar salgado, não só vai salgar, como também vai dar aquele gostinho, aquele fundo de azeite, né? O azeite é feito da azeitona, né? Tá? Vou colocar aqui para bater. Vou fechar aqui para não fazer tanto barulho. A gente está com uma cara boa isso aqui. Nossa Senhora. Já está um creme. Aí você vai colocar uma panela no fogo,
vai colocar o dendê para esquentar, que o dendê ele precisa estar quente, né? Para funcionar. E aí você vai refogar um alho poró no dendê. Carol, qual a quantidade de dendê que eu coloco? Vai botando aos poucos. Eu coloquei bem pouquinho, tá? Eu já tenho aqui um alho poró já picadinho. Já coloco aqui. Enquanto ele vai refogando ali, você vai pegando o palmito e vai picando. Isso aqui é um palmito punha. Corta em rodelas, porque a gente quer que apareça o palmito na nossa receita, né? Gente, eu tô sentindo o cheiro, é possível? É possível. Tem aí uma leva de cientistas lá do Vale do Silício que deve estar desenvolvendo já, junto com um aparelho de aquele do Star Wars, né? As pessoas... Esqueci até o nome daquilo. Tem um que você vai sentir o gosto da comida. Tô brincando, tá, gente? Já pensou se a gente chegar nessa era? Então, meu dendê tá ali quente, tá quentão. Já tá refogando o meu alho poró. Aí você com uma espátula de silicone vai misturando. Acrescenta aquele creme que você bateu no liquidificador aqui no refogado. Carol, tem uma pergunta da Flora sobre o palmito, se é fresco ou em conserva. Seria o fresco, né? Porque o fresco você sabe a quantidade de sal que você coloca, né? Sabe como é que foi feita a salmoura. Esse aqui que eu peguei é um agroecológico, tá? Ele já veio já prontinho. Uma coisa que é importante saber de palmito, gente, tem que ser de extrativismo sustentável, tá? Não pode, tem que ter pelo menos um selo de agroecológico. Porque senão, gente, vocês vão estar colaborando com o quê, né? A gente tem que ter essa consciência. Ah, Carol, eu posso botar mais leite de coco? Pode. Eu mesmo vou colocar aqui um pouquinho. Nossa receita está praticamente pronta. Você vê, gente, muito rápido, muito rápido. Agora só falta o quê? Acrescentar o palmito, que está aqui. Vou acrescentar o palmito ali. Nossa, tá bonito, hein? Ô, Carol, o que eu vou fazer para acompanhar esse prato aqui? Você não precisa fazer nada, porque já tem tudo que você precisa. Aqui tem carboidrato, você tem a proteína, você tem a curcumina, você tem a gordura boa. Então, está pronto. Carol, você falou que tinha coentro nessa receita. Onde que entra o coentro? Bom, o coentro ele vai entrar no final, porque se você coloca uma erva agora, que está muito quente, a erva vai ficar marrom, né? A gente está aqui buscando fazer com que a receita fique bonita, né? Que fique colorida, né? Eu vou até fechar esse aqui, ó. Vai melhorar? Carol, pode substituir o coentro por outro tempero? Pode. Eu gosto muito de colocar tomilho. Show. Fica muito bom o tomilho.
essa versão do bobó que a gente faz, ela fica parecendo um purê, tá? A textura é de um purê. Não fica que nem um creme, uma sopa, não, tá? Nossa, tá bonito. Ave Maria. Aí, vamos finalizar o tomatinho, que eu já cortei antes, para ficar com vermelhinho. E o coentro. Eita. Acho que eu gosto de coentro, né? Finaliza com azeite orgânico. Nossa, ficou bonito. E aí, gente, o sal é a gosto, né? Eu não costumo colocar muito sal nessa receita, mas quem quiser colocar, pode colocar. Vou mostrar para vocês aí na câmera. Para só. Uau, Carol, que espetáculo. Tá com uma cara excelente. Uma cara ótima, ó. Arrasou. Ai, Que fome. vontade. Vou fazer amanhã. Pois é. Super fácil, Carol, né? qual panela que você usa? Qual a panela? Panela de inox. Com caldeirão. Nossa, gente. Panela de inox. Deixa eu ver o que é isso. É a Priscila. Muta todo mundo, Carol. Vou mutar, tá? Vamos botar. Yes. Pronto. Resolveu? Adoro tecnologia. Então, gente, nosso bobó ficou aqui prontinho, né? Muito rápido de fazer. Tem um detalhe muito importante para passar para vocês, tá? Vocês vão descascar o aipim, tá? Aí vocês vão cortar pela metade. Vou tirar esse aqui daqui. Vão cortar aqui pela metade, né? Aí vocês vão cortar mais uma vez pela metade. Então, vejam bem, o corte, ó, ficou meio triangular. Isso aqui é para facilitar para vocês tirarem aquele cabinho do meio, ó. Sabe aquele cabinho do meio do aipim? Não vai ser legal você encontrar isso aqui na tua receita, né? Então, você, antes de cortar em cubinhos, tirem os cabinhos, anotem isso, tá? E aí sim, vocês vão cortar em cubinho. Outra coisa, aipim, vocês podem comprar assim 10, 20, 30, 40 quilos, tá? Só que vocês têm que descascar, assim que chegar em casa, descasca, lava bem. Aí vocês já podem guardar eles assim, já cortadinhos em quadradinho, e seccionar em saquinhos e congelar. Aí você vai ter aipim assim pro ano inteiro. Então dá para você usar o aipim para fazer bolo, para fazer o bobó, para fazer um monte de receita, tá? Isso aqui é uma dica de ouro para vocês, tá? Principalmente orgânico, né? Tá certo? Vamos para a nossa segunda receita. Nossa segunda receita é a muqueca. A muqueca é a coisa mais fácil de fazer, gente. Muito fácil. O que vocês vão precisar? Cebola. Vou botar aqui para vocês a receita, tá? Para facilitar a vida de vocês. Aqui. Tá aí, ó. Tá na telinha de vocês, né? Ó, vai precisar, então, meio quilo de banana da terra. A banana da terra aqui, coisa linda.
tomate, cebola, alho poró e mais. Leite de coco, eu já fiz aqui. Quem tiver a polpa do coco verde pode utilizar. Eu aqui agora não tenho, tá? Mas fica bem legal se vocês colocarem. Coentro a gosto. Adoro coentro. Coentro é ótimo para tirar os metais pesados do sistema nervoso central, né? Que mais? Dendê e sal. Acabou. Aí vem uma dica de ouro para você que não tem muita experiência na cozinha. A Bia acabou de perguntar qual foi a panela que eu utilizei para fazer o bobó. Eu utilizei um caldeirão de inox, né? Vou mostrar de novo. Ó, é uma panela de fundo, mas repare uma coisa, é reto, né? Por que eu utilizei essa panela reta? Porque como eu estou trabalhando com aipim, eu preciso que o calor fique concentrado apenas num lugar, ali embaixo. Porque é mais fácil de eu manipular e eu não queimo minha receita. Agora, se você precisa fazer uma receita rápida, o que você precisa? Ter uma panela de fundo arredondado. Porque quando a tua panela ela é arredondada, o fogo ele sobe com mais facilidade, aí você tem mais caloria. Então, no caso agora, eu vou utilizar para essa receita não aquela clássica panela da muqueca, aquela panela capixaba. Eu vou usar uma wok, ó. Eu adoro, parece uma frigideira, né? É uma super, parece, né? Mas é como se fosse uma super frigideira de fundo, grandona, né? Vale muito a pena. É um instrumento bem barato de encontrar, é muito fácil de encontrar, né? E aí eu consigo fazer essa receita rapidinho também, tá? Enquanto a gente está aqui conversando, trocando uma ideia, a minha wok está esquentando, né? Bom, vocês vão cortar a cebola em cubos, como esses aqui, ó. O tomate vai ser tomate rústico. Como é que é o tomate rústico, Carol? É assim, gente, ó. É só pegar, cortar em 4, ó. Já tá higienizado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Corta em 4, ó. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira faz tchum, tchum, tchum. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Corte clássico, rústico. Gosto de chamar de rústico isso aqui. Aí, já falei para vocês, né? Não vamos comer o tomate com a semente, porque a semente do tomate ela é rica em oxalato de cálcio, né? Então, se você ficar comendo muito oxalato de cálcio, isso vai formar pedras nos seus rins e aí você pode ter um cálculo renal e sofrer. Não queremos que você sofra, tá? Então, aqui a gente vai tirar essa semente e pronto, ó. Já está pronto. Tá? Carol, qual é a proporção? Olha, visualmente, tá? Visualmente é como se fosse 4 tomates para uma cebola. Só que a cebola ela pesa mais, né? Então, é sempre assim. Para meio quilo de tomate, 100 gramas de cebola, tá? Então, já tem tudo aqui cortado. Nós já estamos com a nossa frigideira quente. Eu vou colocar o dendê. Essa aqui é uma receita que você faz também com dendê. Dendê é muito clássico, né, no Nordeste, né? Faz muito bem para a saúde. E aí nós vamos refogar a cebola, o alho poró. Já boto o tomate. Gente, tá um cheiro maravilhoso aqui. Meu pai amado. Que beleza. Nossa.
Ó, só misturar aqui no fogo. Para vocês terem uma ideia, está praticamente pronto, porque essa panela está super quente. Vamos esperar mais um pouquinho. Isso aqui é panela, não é micro-ondas. É rápido, mas não é tanto, né? Vamos com calma também, né? Carol, como eu sou nova nessas coisas assim de receita, onde que eu encontro esse dendê? Aonde que encontra? É, Olha, na maioria dos supermercados tem. Só que como a gente aqui no Sudeste, a gente não consome muito, você vai encontrar garrafinhas assim. Mas tem lugares que você Entendi. encontra litro. entendi. Né? Se você for fazer um acarajé, é bom que você compre aí pelo menos uns 2, 3 litros de... O negócio do acarajé é que é fritura, né? Aí a gente vai ter que repensar como é que vai fazer, né? Para que não chegue a virar uma fritura. Dá para fazer o acarajé no forno, tá? Isso aí são coisas que eu vou ensinar vocês no curso de bioculinária na cozinha brasileira mesmo, né? Com as receitas, né? Hoje é só para colocar uma água na boca de vocês. Carol, se você puder, troca a câmera para você ficar grandona e a receita pequenininha, que a gente está te vendo pequenininho. Não entendi. Troca a câmera para a gente te ver grande, a gente está te vendo pequenininho. Não, é só bater. É só bater que inverte. Eu tô vendo ela grande. Bate na receita, a receita fica pequena. É só você clicar 2 vezes na tela dela. Tá. Isso. Assim? É, acho que aqui não é assim, não. Assim? Não, não precisa ser você, Carol. Tudo bem, segue lá. Segue lá, foi. Melhorou? Sim, sim. É a própria pessoa. Não, não era, mas tudo bem, agora já foi. Voltou, né? É que não precisa mais da receita também, né? Já passei. Então, nesse momento, vou mostrar para vocês aí como é que está. Olha, tá vendo? Tá tudo refogado? Ainda não tem o líquido ainda, né? Como no clássico da moqueca, né? Agora que a gente vai colocar a parte líquida, tá? Eu, na verdade, eu prefiro colocar a parte líquida no final mesmo. Então, a dica que eu vou dar para vocês, eu vou colocar a banana agora, tá? Porque a banana ela vai dar uma refogada nisso aqui também. Vai incorporar esse sabor. Vale muito a pena colocar a banana agora. Na receita clássica, a parte da proteína ela é cozida no caldo, né? Eu prefiro já dar uma selada na banana antes de entrar a parte líquida. Ela está com um cheiro maravilhoso. Já vou separar aqui uma louça branca para ficar bonito, né? Esse é um prato que vocês podem servir só, mas se alguém quiser alguma coisinha mais seca, vocês podem fazer aquela farofinha clássica, sabe? Que é só com azeite, só para ter uma coisinha assim para acompanhar, sabe? Você pega um azeite, esquenta bem, passa na farinha, aí você tem uma farofa clássica. E aí você acompanha essa receita com uma coisinha mais seca, né? Ou então, quem é do Nordeste vai entender o que eu vou falar agora. Você pode comer essa receita aqui com farinha d'água, que é uma farinha seca, né? Uma farinha grossa, que é feita da mandioca.
vou finalmente colocar o leite de coco. Nossa, tá bonito, hein, gente? Meu pai amado. Acabou. Ficou pronto. Tá bonito demais. Vou colocar um salzinho. Carol, a pimentão, banana é cara? bem madura? A banana Oi? é bem madura? Porque a banana na terra ela vai ficando preta, assim, né? Quanto mais madura, mais docinha, né? Ela é bem madura ou pode usar ela meio verdolenga? Eu coloco ela no ponto. Não é nem verde, nem muito madura. Porque eu Tá, gosto de sentir a textura da banana. Mas você pode fazer com ela mais madura. Se você quiser que ela não fique preta, você pode colocar ela de molho antes com um limão. tá. Tá super certo. Vou fazer amanhã, eu tô com banana aqui. Ai, que delícia. Adorei. Você não usa pimentão, Carol? Pimentão? Se quiser colocar pimentão, Sim. pode colocar, mas pimentão você tem que saber manipular. Tem que tirar a casca de fora, tem que despelar o pimentão e na parte interna tem que tirar aquela parte branca, tá? Aquilo ali é super indigesto pra gente, que é o que causa a indigestão nas pessoas. Aquilo ali é celulose pura, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Tem que tirar a pele do pimentão? Não sabia. Ih, gente, eu vou ensinar isso pra vocês na aula. Estão vendo? Não quer, cara? Uau. Deixa eu ver se eu consigo mexer nisso aqui. Levanta mais a panela. Na verdade, é a câmera. Uau. Beleza. Muito bem. Aí a gente vai finalizar aqui o nossa receita com o quê? Com coentro. Vou colocar aqui a minha... Ai, gente, meu Deus, que maldade. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, que isso? Tá incrível, nossa. Deus. Ó, coentro. Aí quando você for salpicar o coentro, você pensa assim, naquele amor que você tem por aquela pessoa, ou por você mesmo, desejando saúde. Quase que um axé, assim, que você tá dando aqui. Aí, tá pronto. Ah, eu quero um fiozinho de azeite. Pode botar um fiozinho de azeite. Pra mim já tá bom demais já de gordura, tá? Então, eu vou mostrar aí pra vocês como é que ficou. Ai, meu Deus. Olha. Nossa Senhora. Tá bom? Coisa linda. Perfeito. Perfeito. Ai, que delícia. Ficou lindo, né? Lindo. Muito bom. Tá vendo a cebola, o tomate, a banana, a minha mão queimando. Vocês estão vendo tudo. Tá quente. Bom, vamos ver se tá bom, né? Carol, Né? a Eliana está perguntando se você vai colocar essas receitas de hoje no grupo. Já vou colocar, já tá tudo prontinho para vocês. Vou ver se ficou bom mesmo. Peraí. A pessoa até come junto em mente. Gente, Tem tá um muito monte bom. de gente com inveja aqui. Muito bom, muito bom. Ó, o legal dessa receita aqui é que a banana, ela corta a acidez do tomate, tá? Então não precisa ficar preocupado de colocar aquele açúcar que vocês botam aí para cortar a acidez, que não precisa, tá? O pessoal que é mais entendido aí de cozinha. Agora, vamos para o bobó. Ai, meu Deus do céu! Gente do céu, tá muito bonito isso aqui.
Tô até com pena de comer. Hum. Hum. Cara, ficou muito bom. Ficou muito bom. Tem a cremosidade do aipim, tem a crocância do palmito. Tá muito bom mesmo. Bom, então, agora que vocês já aprenderam 2 receitas, vocês já podem surpreender vocês mesmos cozinhando, amigos, família, quem puder estar com alguém, né? Nesse terrível, essa pandemia que tá, né? Mas também aquele incentivo, né? Quando tudo normalizar, pode cozinhar isso aqui para seus amigos. Vai ser ótimo. Bom, que horas são agora? Vamos fazer aquela foto, todo mundo? Olha, muito obrigada pela aula, foi muito deliciosa. Espero que vocês se sintam motivados para fazer essa aula completa. Quem quiser falar comigo no particular, pode falar. Podem cozinhar, tirar foto. E vamos abrindo, gente. Agora, abrir aqui a câmera do vídeo, com o cabelo que tiver. Sem vergonha. Vai tirar aquela foto. Não sei tirar print. Deixa eu ver se está tudo arrumado aqui também, meu pai. Peraí, mas tem que esperar todo mundo abrir, filha. E tem gato na foto, tem cachorro na foto. Ei. Delícia, né? Muito bom. Gente. Ó o sorriso, hein? Vai lá. 1, 2, 3 e... Agora, peraí que tem que chegar pro lado que tem mais gente que não sabe. Peraí, filhinha. Muita gente, muito legal, gente. Muito legal. Muito A legal. última aqui, a última. Pronto. Registrado o dia de hoje. Menina, mas é muito amor, gente. É muito amor. Estou muito feliz aí de estar com vocês. Então, amanhã... Beijo, querida. Gratidão. Até amanhã. Gratidão. Amanhã vamos merendar juntos. Vai ser um prazer. Até 7 horas da Beijo. noite. Beijo. Tchau, lindona. Beijo. Boa semana para todos. Tchauzinho, Carol. Boa noite. Valeu. Alô. Tchau, Tati. Alô, Tati. Tatiane está aí também. Legal. Muito bem.